Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Tio e hoje na nossa primeira análise de jogos eu vou trazer aqui para vocês Clair Obscur Expedition 33, porque ele é simplesmente uma obra de arte. Eu diria que foi um presente para os gamers que a gente recebeu aqui no ano de 2025. É um jogo que, para quem tá olhando aí por fora e fala assim, pô, é um jogo de RPG por turno, galera, o negócio é diferente. Sério, o tio garante. Se você é um dos que sempre se afastou de todos os tipos de jogos que eram por turnos, ou qualquer coisa, qualquer experiência que teve anterior, esquece, porque nesse jogo aqui a coisa é completamente diferente. Então, sem mais delongas, bora pra vinheta. Vamos começar aqui falando sobre a empresa que está por trás disso aí, que no caso é a Saintfall. Ela foi criada em 2020, é um estúdio francês. Tem ali alguns funcionários da Ubisoft, então parabéns para vocês, porque olha que jogo, hein, galera. Então vocês realmente podiam ter usado esse potencial todo lá, mas esse vídeo aqui não é para falar mal de outra empresa, é só para falar realmente de Clair Obscur Expedition 33. Então, e vamos chamar aqui só de Expedição 33, vamos ser mais íntimo aqui com o jogo. Então o tio vai tentar fazer aqui uma análise, porque sim, eu salvei. Inclusive eu tô com tudo aqui, tá fresco aqui na minha cabeça, porque ontem eu passei 10 horas jogando na parte que eu considerei que seria a final. Mas no total foram 26, 27 horas para poder concluir o jogo. Obviamente, eu pulei qualquer coisa que fosse secundária do jogo, eu realmente só foquei na missão principal e fui seguindo tudo que era possível, pulando. Tanto que o tio descobriu uma coisa pro finalzinho do jogo, eu diria que nas últimas 6 horas, que dava para fazer um upgrade ali nas nossas habilidades, digamos, um poder especial, só de conversar. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Vocês sempre estiverem no acampamento, conversa com todo mundo o máximo que der. Porque eu só percebi isso aí na reta final do jogo. Tava até achando estranho, porque tava faltando duas magias ali especiais. E aí, no caso, eu descobri conversando com o povo. Então, essa é a única dica que eu vou dar pra vocês. Não vou dar spoiler nenhum do jogo. Mas a dica é conversa com todo mundo no acampamento, porque a recompensa é muito boa. Então vamos lá, vou falar primeiro aqui da parte gráfica. Não é um jogo de gráficos de outro planeta. Poderia estar rodando muito bem na geração passada. Não tem nada de mágico na parte gráfica. Porém, ele tem o seu charme, sabe? Tem um toque diferente ali. Vocês vão conferir, eu vou deixar passando aqui umas imagens, então acho que vocês vão conseguir entender o que o tio tá falando. Ele não tá precisando de gráficos espetaculares para ser um jogo espetacular. Inclusive, e esse jogo para mim é um tapa na indústria dos games, porque eles conseguiram entregar com uma equipe de por volta de 30 funcionários. Sim, galera, foram 30 pessoas que fizeram esse jogo incrível. E o jogo dele não é full price. Você não vai precisar desembolsar uma fortuna para jogar ele. E claro, quem tem Game Pass Ultimate, ele está disponível lá de graça. Então, se você tá na dúvida se você vai gostar, confere. Se você tem o Game Pass, pô, tá de graça. Vai lá, instala e depois comenta aqui se vocês não curtiram, porque o tio tá garantido, hein? Vou inventar algum selo para botar aqui um selo de qualidade. Mas enfim, então o jogo, para mim, um tapa na indústria dos games. Ele foi feito por 30 pessoas. Ele não tem um preço elevado. Ele não demorou uma década para ser feito, porque o estúdio foi criado em 2020. Então que eles tinham começado no dia 1. Foi lançado agora em 2025. Então 5 anos e saiu um jogo espetacular. Ele não é um jogo gigantesco. Você não vai perder milhares de horas jogando ele. Já vou garantir isso para vocês. Não vai perder. Não tem como você ficar milhares de horas jogando. Porém, tem muita coisa extra que dá para você fazer. E até antes de você correr ali para a missão principal, o mundo aberto tá lá para você fazer o que você quiser. Tem muitas coisas que o tio viu, coisas escondidas pelo cenário, algumas que nem estão tão escondidas assim, que mudam a gameplay e acaba agregando bastante na história. Então, recomendo que vocês não façam igual o tio, que só correu para o final, e explore o máximo que der do jogo. Mas se você cansar em qualquer momento, só dá uma corridinha pro final. Eu falei, foi por volta de 26 horas, 27 horas para poder concluir o jogo. Pelo menos no contador de tempo lá que ele mostra, né? Foram 26 horas. Bom, então vamos falar aqui da história. No começo do jogo a gente consegue ver uma ilha onde tem um número lá. E no início do jogo aparece como 34. Essa ilha ela pode ser vista de uma cidade que fica um pouco distante, que é a Lumière. Um fragmento de Paris que foi jogado ali no meio do oceano. E lá eles conseguem ver a pintora, a artífice. Ela que fica ali pintando um número no monolito. E todo ano ela reduz aquele número. Então começa o jogo com 34 e passa para 33. Nesse momento, a gente entende como funciona e até da onde vem o nome do jogo.
E basicamente no game eles vão contar a história da nossa expedição, que é a 33. Mas ao longo dos anos eles ficaram mandando várias expedições para essa ilha, para tentar quebrar a maldição, matar Artífice ou ver o que acontece por lá. Então, no contexto geral do game, o que a gente vai fazer agora é viajar para a ilha. Let her body lie at the end of the world. Unable to paint another death, let the stars no longer be hidden by her oppressive silhouette. Let the world once again watch the sun rise without the shadow of her cursed figure. May the wind of renewal take you to the ends of the earth. Vamos falar agora do nível de dificuldade. Eu tentei jogar, eu não vou mentir pra vocês, eu tentei colocar na dificuldade máxima lá quando eu coloquei o jogo. Mas nossa, o tio tomou um sacode. Eu fui humilhado, não consegui dar parry em cara nenhum. As falhas que eu cometia, eu realmente era penalizado. Então ele não é um jogo de RPG por turno no qual você vai apertar um botão e só esperar a ação toda acontecer. Óbvio, tem as ações automáticas, que no caso são os ataques básicos, mas todo o resto que você usar as habilidades especiais, você vai ter que apertar botões. Para defender, a mesma coisa, você tem que apertar ali o botão para esquivar ou para dar o parry. Sendo que se você der o parry, aí o dano é gigantesco que o inimigo toma. Mas se você não conseguir, tiver com dificuldade, você pode ficar treinando ali no comecinho, só apertar o botão para você esquivar. Vai meio que decorando ali quais são os movimentos do chefe, do inimigo. E aí depois você ainda dá o parry, que vai ajudar bastante, vai facilitar e vai encurtar muito o tempo de batalha. Teve algumas lutas que eu demorava 2 minutos, mas teve alguns chefes aí que o tio enfrentou que, meu Deus, foram 36 minutos. Fora que na reta final, que eu achei que seria o fim, até coloquei pra gravar, pra poder fazer tipo um shortzinho, né, da parte final e luta. Galera, foram 3 horas. Da parte que eu pensei, eita, vai acabar o jogo, até a hora que ele realmente acabou o jogo. Então, já tô dando essa dica aí pra vocês. Correu, 26 horas, vai explorar o máximo que der. Eu imagino que você vai conseguir ficar umas 50 horas jogando, porque você pode ficar preso na luta contra os chefes muito tempo. Tem uns bonequinhos e uma marionete aí que, pô, o tio sofreu na mão desse bicho aí. Agora, a parte do som. Meu Deus. Sério. Os efeitos sonoros desse jogo estão espetaculares. A trilha sonora, eu tenho que até pedir desculpa aqui pra produtora e pra todo mundo que curte o jogo, porque eu fiz um infeliz comentário num grupinho que eu tenho no WhatsApp mais cedo, falando que a única coisa que me incomodava era a trilha sonora. Eu pensei, não, eu devo estar fazendo algo errado, porque a música gravou na minha cabeça, sabe? Eu tô o tempo todo aqui só pensando, Claire, Obscure, Claire, Obscure. O tempo todo, galera. O negócio grudou de um jeito aqui na minha cabeça que, assim que eu terminei o jogo, isso é uma coisa que o tio faz, quando eu termino de zerar os jogos, quando eu vejo o crédito final, aí sim eu vou e dou uma olhada no que tem no jogo, o que eu perdi, o que poderia ser feito, porque aí eu também tenho uma noção do que posso tentar explorar para assim que eu jogar um jogo. E aí eu fui ver, pô, eles têm 8 horas e meia de músicas no jogo. São 165 faixas, se eu não me engano. Agora o tio não tá muito com certeza aqui. 165 ou 160 faixas diferentes, uma para cada etapa do jogo. E lógico, tem a música principal, que é que fica tocando. Então, nas lutas principalmente, você acaba ouvindo mais um certo tipo de som. E isso gravou na minha cabeça. Eu falei, nossa, ó, é sempre a mesma música, mas não é. Tem diferenças bem grandes. Vou até deixar o link aqui, ó, do canal oficial da empresa. E lá eles têm toda a trilha sonora, as músicas e tudo mais. Então, se vocês quiserem conferir, dá uma olhada lá, porque é espetacular. E, aproveitando falando aqui a parte da música, eu vou falar aqui pra vocês o que tem na música principal do jogo. Que, lógico, eu não tenho francês algum, eu não entendo a língua. Então, eu dei uma colinha aqui no Google para poder trazer para vocês. É um poema, tem algumas partes que não tem muita conexão, porém, entrega muito do que rola no jogo. Então, vou contar aqui para vocês como é que é. Então vamos lá, uma explicação suave em inglês. A música usa palavras poéticas e às vezes inventadas para criar uma atmosfera intensa, e isso rola o tempo todo. É espetacular. Ela começa com um canto ritmo. Essa daqui, no caso, a música que eu vou falar para vocês, é a Lumière, que é o que ela fica no comecinho falando din, dan, din.
É só realmente para criar um efeito, mas vocês vão reconhecer a música imediatamente, porque ela fica o tempo todo falando Clair Obscur. Então vamos lá. Ela começa Jindan Tarilan Vakarni, que evoca o barulho de movimento e caos do mundo. Esse ruído eventualmente desaparece em uma luz eterna, que é o Lume Eterno, simbolizando uma transição da confusão para a paz. Há várias referências, né, na música para Paris. Então até uma que eu só percebi depois que eu terminei é falando do Gustave. Então Gustave é o personagem principal que você vai ficar ali o tempo todo jogando com ele. E provavelmente ele se refere ao Gustave Eiffel, que é o engenheiro da Torre Eiffel e do Dome. E eu não tinha pensado nisso aí, mas com certeza foi planejado e foi proposital essa referência ao Gustave Eiffel. E ali ele está sugerindo a arquitetura icônica de Paris. Então, um negócio bem legal aí. Então, Lutece, que é o nome antigo de Paris, implicando-se com uma reflexão sobre o destino da cidade, talvez retratando Paris como uma eterna cidade de luz. Então, também uma referência aí direta. Eu não vou negar que eu queria saber francês para ter curtido isso, e na hora que eu ouvi a música eu ia falar, nossa, é por isso. Até mesmo o nome, que pode ser óbvio para qualquer um aí, o tio só pegou depois que eu terminei tudo. Então, o Clair Obscur é literalmente claro e escuro. E faz todo sentido agora falando, mas no jogo você vai perceber que tem várias dessas jogadinhas. Mas vou continuar aqui. A ideia central gira em torno do Clair Obscur, que é literalmente claro e escuro. Uma técnica artística que brinca com a luz e sombra. Aqui ela simboliza a tensão entre a esperança, a incerteza, beleza e dúvida. Então, como eu disse, é uma poesia. Esse jogo todo é uma obra de arte, galera. Vocês têm que jogar esse negócio aqui. Então aqui ele está fazendo essa referência clara entre o Clair e o Obscur, que, olha só, agora faz todo sentido para mim. A frase Trouble the Hatter Corban Eiffel, eu não sei se o meu francês está em dia, galera, mas seria parecido com isso aí, o que rola ali na música, né? Sugere que até os símbolos mais fortes, como a Torre Eiffel, podem ser dobrados ou abalados pela dúvida, pelos erros e pela turbulência interior. Então também, vocês vão reparar que uma hora que você está jogando, você vai conseguir ver a Torre Eiffel e ela vai estar de lado. Como se ela tivesse sido derretida. Muito legal, tá falando aqui, então acompanha aí. E finalmente, a última parte que seria o Gardeu Penturi Trovou Seu Ele. Eu vou tentar botar aqui a musiquinha sem tomar um monte de flag aí do YouTube, mas essa também aqui é uma parte que é o trecho, né? Ele expressa que a arte, a criatividade e a beleza continuam a sobreviver. Mesmo que a inspiração ou musa original seja perdida, há um profundo senso de resiliência. O espírito artístico persiste através da escuridão. Como eu disse, poema puro, esse jogo é arte, galera. A música fala sobre superar o caos, a incerteza através de persistência da arte, da luz e da beleza, usando Paris como um símbolo poderoso dessa jornada interior. Então você vê várias referências ali, referências históricas, a arquitetura, você consegue ver isso enquanto está jogando. É bizarro, eu achei muito bom. A reinterpretação emocional da música Lumière, que recomendo muito que vocês baixem e coloquem no Spotify, vou deixar também o link aqui no vídeo para vocês, se vocês quiserem ouvir aqui. O ruído distante e abafado, um clamor que vai desaparecendo, gradualmente some em uma luz eterna. Sob a grande cúpula de Gustave, talvez a Torre Eiffel, com certeza deve ser ela, alguém mantém vigília, observando essa luz frágil. Em breve, Lutece, que é Paris, renascerá, e lá do alto tudo estará cheio de alegria. Os telhados vão tremer como se fossem tocados pela mão de Renoir. E Renoir é um dos personagens do jogo, mas eu não quero estragar nada para vocês, então confere aí quem é Renoir. Arranhados e moldados pela dança da luz e da sombra. Essa parte da música pode ser que, se você pegar as palavras soltas, ela não faça sentido algum. Mas depois que você joga, tudo faz sentido. Por isso que eu falei, eu acho que eu gostaria muito de saber francês, né? Pra quando eu tava jogando ali, eu ouvi a música e falei, caramba, olha, ele entrega o que é o jogo. Isso eu achei espetacular. Galera, vamos lembrar, jogo com 30 pessoas no desenvolvimento. De novo, vou falar, um tapa na cara dessa indústria multimilionária, com projetos gigantescos, gastando milhares, milhões de dólares para fazer os jogos, e os caras vieram e deram
esse tapa com o jogo que, lembrando, não é full price, e se você tem Game Pass Ultimate, você pode baixar. Simplesmente espetacular. Então, concluindo aqui a nossa análise sobre o jogo, e eu prometi seria sem spoiler algum, o jogo é simplesmente espetacular. Ele é uma aula de videogame, eu recomendo para todo mundo que não tocou, que não jogou esse jogo. Dá uma chance, galera. Vai lá, joga. Eu deixei até um videozinho aqui no canal, o tio fez a primeira hora do jogo. Foi engraçado porque eu estava jogando pela segunda vez, eu fui gravar e, cara, o jogo pega de uma forma, o negócio é diferente, sabe? Tem um... É arte, é arte pura. Seria o puro cinema esse jogo aí pro tio. Porque quando eu fui jogar de novo, eu não tive palavras. Eu fiquei contemplando o que eu já tinha visto. E isso eu achei espetacular. E só um ponto a mais da gameplay. Eu comentei, você tem as dificuldades para você jogar. Se você não esquivar, você morre. A penitência do jogo é realmente a morte. Não dá pra você falar assim, ah não, eu vou pular aqui essa parte, eu vou só apertar o botão e esperar. Não, o jogo tem ação no meio ali dos turnos. Então se você não apertar o botão, se você não esquivar, você morre. Tem muito golpe que o inimigo te dá que é hit kill. E uma coisa que eles fizeram nesse jogo, que foi uma coisa que eu acho que muitos poderiam seguir, eles colocaram desafios no meio do jogo que realmente são bem difíceis. São desafios difíceis. Pelo menos o tio aqui sofreu para passar alguns. E é totalmente opcional. Você não precisa ir lá e matar o boss gigante que você viu. Se você quiser focar só na história, eu falo, eu zerei há poucas horas, então eu posso falar para vocês, é possível de você esquipar tudo que tem no jogo e ir direto para o chefe final. Obviamente você vai sofrer um pouco. Inclusive, mais uma dica aqui para vocês. Tem uma parte do jogo que eu tava indo feliz, cheguei lá contra o chefe e eu fui humilhado. Não existia nada que eu fazia que eu conseguia dar dano. Na verdade eu dava dano, mas ele recuperava vida o tempo todo. E meio que o jogo ali nas cutscenes e tudo mais, ele te dá meio que uma dica do que você tem que fazer. Só que na hora ali eu só tava indo direto, ele falou, ó, o chefe tá ali, se você quiser pode ir lá ou pode ir pro outro lado conversar com a galera e fazer o que você quiser da vida. E aí eu fui direto pro chefe e fui humilhado. Aí eu voltei e pensei, talvez conversar fosse uma boa. E aí eliminou uma camada gigantesca de dificuldade indo em outros pontos do jogo. Então fica de olho aí, se você estiver sofrendo muito para matar um chefe, volta, pensa um pouquinho fora da caixa que provavelmente você vai achar a solução. Nota, minha recomendação. Eu não vou fazer um esquema de nota de 1 a 10, nada disso, mas eu vou criar aqui o meu selinho de recomendação. Sabe aquele selinho que eles têm lá, o must play, o que você precisa jogar antes de morrer? Esse é um daqueles jogos que, galera, vocês precisam jogar. Se vocês não tiverem paciência, não estiverem indo bem na esquiva, nos botões, tenta reduzir a dificuldade. Você pode trocar a qualquer momento do jogo, você pode fazer o jogo todo no easy se você quiser. Mas é isso, galera. Então, uma recomendação. É o primeiro review que eu tô fazendo de um jogo aqui no canal, então espero que vocês tenham curtido. E vai ser dessa forma. Eu zerei, máximo 12 horas depois, vou gravar aqui videozinho e trazer pra vocês. É isso, galera. Obrigadão pra quem ficou até aqui. Não esquece. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino de notificações para não perder nenhum dos outros reviews que eu vou trazer para cá. E se quiser apoiar diretamente o tio, considere se tornar membro do canal. Os links estão aqui, enche um grupinho no WhatsApp, a gente pode trocar uma ideia por lá e até vocês podem recomendar jogos para o tio jogar. Então é isso, galera. Brigadão, aquele abraço e fui. Valeu!